Olá, olá, boa noite. Estamos começando mais uma live, é isso mesmo, live de quinta-feira às 22 horas. Temos esse compromisso, hein? E esse tema vai dar o que falar. Nós vamos fazer agora o seguinte: o mês de setembro nós vamos fazer apenas com um tema, com vários convidados e um tema apenas para a gente estar discutindo. E no mês seguinte a gente muda o tema, beleza? Porque já estava acabando os temas e eu falei, meu Deus, toda semana um tema. Mas agora resolvemos dessa forma. Quem deu essa luz foi o mês passado, do tema da série de testemunhos. Olha que bênção, hein? Ó, não esqueça de você estar aqui, ó, pegando esse aviãozinho e mandando para todo mundo. Daqui a pouco vai estar conosco Pastor William Teixeira, da Palavra de Vida da Vila Matias, em Santos. É isso mesmo. Queria agradecer aqui a presença de todos, ó. A Kelly já entrou aqui, o Dinho já entrou aqui, o Michel, o Pastor William, o Luiz Fernando tá lá em Porto Seguro. É isso aí, Birubiru. Um abraço, meu irmão. A Kelly, que não perde uma, nossa irmãzona aqui, esposa do meu irmão Ronildo. O tio Amauri lá de Floripa, é isso mesmo. Delícias da Ana, paz Aninha, boa noite, Deus abençoe, viu? Pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre processo, é isso mesmo, processos. Quem nunca passou um processo, hein? Ou por um processo na vida? Deus, ele faz muitas coisas com a gente, mas antes ele permite que passamos por um processo. Olha lá de Florianópolis também, meu sobrinho Adailton, olha aí, ó. Quem aqui entrou também? O meu irmãozinho lá da Casa de Recuperação. Tá aqui meio embaralhado, deixa eu dar uma olhada por aqui. Só Deus, é isso mesmo. Olha minha esposa aqui, Rita. Acabou de entrar, aleluia. Olha o Dudu. Tira esse filtro, tu tá com um batonzão. Olha, minha esposa falou que eu tô com batom. É verdade, pessoal, tô com batom. É um filtro que eu coloquei aqui, ó. Rosa, Eu vou tirar então, hein? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ela falou rápido. Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar. Esse aqui ficou melhor? Aê, não. O Dudu tá cego, hein, presida? O que foi, Dudu? Não tô cego não, Dudu. Ô, Dudu, aí tu me queima, hein? E agora, melhorou, pessoal? Ah, o Ramon. Ah, glória a Deus. É o Ramon lá. Boa noite, paz, Ramon, meu levita. Pastor Robson Mariano, lá de... Aonde que ele tá? Miami? Orlando. Orlando. O que foi? Já mudei, meu amor, já mudei. Ela tá preocupada, já mudei. Mudei o filtro, já tirei o filtro. Ela falou... Melhorou, pessoal? A Ramon. Tá falou que eu tô de batom. Agora tá bom, hein? Olha isso. A Roseli Ventura acabou de entrar. O Kelly, tu tá rindo, né, Kelly? Orlando, olha lá, o pastor Robson de Orlando. Glória a Deus. Pastor Robson, esse cara aí que me ganhou pra Jesus. É meu pai na fé, cara. Tenho o maior orgulho de tu, viu, pastor Robson? Corajoso. Deus usa grandemente esse homem aí, viu, gente? Para ganhar almas para o Senhor. Ele é chamado de Binho. A gente chama ele aqui de Binho. Esse é um exemplo para muitos, tanto como pessoa, como pai de família, como marido, como um homem de Deus. Amo demais. Logo estarei aí, hein? Estaremos aí nos States aí, provavelmente 2024, hein? A programação tá para 2024, para te dar um abraço pessoalmente, hein, Robson? Jerunciviana. O Leandro também acabou de entrar. Eu vou chamar aqui o pastor William, que ele já tá mandando mensagem aqui para mim aqui. E aí, não vai me chamar não? Vou chamar, pastor. Já vou chamar já. Fica calmo, ele já tá me impressionando aqui. Vocês verem como que é? Tá aqui mandando Deus. Leandro
Fala aí, mano. Pastor William Teixeira. Agora tô. Tá me escutando bem? Glória a Deus. Minha esposa falou que eu tava com filtro aqui, que tava parecendo que eu tava de batom. Aí eu tirei. Não, o pessoal depois ia falar que a minha boca era muito vermelha, aí não dá certo, não. Isso, põe. Dá pra ouvir aí? Tá ouvindo bem aí? Põe. Tô ouvindo bem, graças a Deus. Pastor William Teixeira. Pastor William ministrou lá no culto de homens. Meu Deus, céu na terra. Ô, glória. O processo é top, mas nem sempre aceitamos de boa. É isso mesmo, Daí nós vamos falar sobre isso. Sobre processo. Tô arrumando aqui, o áudio ficou meio arrumando fora. A câmera aí, pastor? Agora voltou, acho. Vê aí. Tá de boa? Aqui eu tô ouvindo bem. Tá de boa. Pessoal, tá ouvindo bem aí em casa aí? Aproveita, compartilha com todo mundo aí, ó. Compartilha com todo mundo, manda para todo mundo. Fala, pessoal, começou a live. Show de bola. Pronto. O pastor William já está ao vivo. Vamos lá. Aí, bora. Pastor William, o que o senhor achou desse tema aí? Primeiramente, boa noite. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, viu? Eu tava só olhando você fazer a live com a galera. Eu falei, quando será que vai me chamar, né? Amém. Aí eu falei, olha, me chamou, que rapaz. Isso? Deus tocou no coração dele, ele me chamou. Pastor, às vezes eu não chamo, não é porque eu não quero, é porque às vezes eu fico com vergonha de levar um não. Você é top. Eu fico com medo, eu fico com vergonha, não, eu fico com medo. Eu falo, caramba, será que ele vai aceitar? Será que ele vai aceitar? Porque eu fico tão feliz quando aceita. Isso que você está fazendo, cara, é um negócio assim, para nossa geração é muito importante. Porque tem muita gente que hoje ele acaba recebendo mais através de uma live dessa do que às vezes ir numa igreja, do que às vezes ir em alguns lugares. Isso aqui agrega muito nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, viu? Eu quero te parabenizar por esse trabalho e eu creio que você vai aumentar. Eu creio que em breve você já vai estar com um podcast aí, em nome de Jesus, né? Eu tenho falado isso. Essa mesa, ela é muito importante, essa live. As pessoas estão de longe observando, acaba que aprende, interage, conversa. Então, você está de parabéns. Amei o tema, processo apesar de ser dolorido, ele é necessário, né? Necessário, é verdade. É um sonho meu, logo ter um podcast aí. Estou ensaiando ainda para isso, pedindo a Deus sabedoria e tempo para eu poder encaixar direitinho, para eu poder estar fazendo um podcast assim, bem bacana, com equipamento bem bacana, porque vai precisar de dois investimentos. Vai precisar de investimento financeiro e também investimento de tempo. É verdade. A gente precisa disso. Mas isso que você falou é uma pura verdade, ó. Aqui, sempre participando da nossa live, tem pessoas de outras cidades, pessoas do Sul, pessoas de Minas, pessoas de fora do país, muitas vezes alguns amigos de fora. E as nossas lives, graças a Deus, têm atingido muitas pessoas. E às vezes eu encontro na rua, pessoal, caramba, Cário, assisti tua live lá, umas palavras que foram faladas lá. Eu tomei posse e, assim, mudou minha vida. Por causa de uma palavra. Porque é a palavra que muda realmente, né? É a palavra que liberta, é a palavra que consola, é a palavra que faz, né, cara? as coisas acontecerem. Precisa de um propósito, e esse é o propósito, tocar em pessoas com aquilo que a gente carrega, né? E você tem usado muito bem essa ferramenta e essa forma de interagir que você tem, nessa alegria, essa espontaneidade que você tem aí, esse conhecimento que você tem no Guarujá e Vicente de Carvalho, né? E até porque a sua idade já é avançada, né? Então você conhece bastante gente. Ainda bem que eu cortei o cabelo, tava tudo branquinho, meu Deus. Não,
Tu tá falando isso aí teve um rapaz que ele dançou valsa comigo, o Cristiano. Aí hoje eu fui almoçar, encontrei ele lá na Saque. Aí eu, numa alegria, e aí, Cris, tudo bom? Chamei até Cris, né, íntimo. Ele olhou para mim assim, falou, tudo bom. Eu falei, caramba, nem me conheceu. Aí, beleza. Aí, na hora que eu cheguei no caixa, que eu fui pagar, ele tava na minha frente. Ele, pô, Cário, me perdoa. Sabe o que que é, Cário? Eu tô contigo na minha cabeça, ainda aquele molequinho magrinho. Não dá pra... E agora eu te vi com esse cabelo branco e já gordinho, coroinha. Eu falei, caramba, não é o mesmo. Eu falei, poxa, Cris. O tempo passa. As coisas vão mudando, né? O tempo passa, poucos, né, cara? Né? Tu também era magrinho, eu falei pra ele, né? O glória tempo passa, não tem como. Podemos esconder nada. Isso. Olha, tá aqui, isso ó, o José tá falando aqui, pena que não está no YouTube, logo, logo vai estar. José, logo, logo vai estar. Eu vou estar contratando uma pessoa, não sei fazer, confesso que eu não sei fazer, eu vou estar contratando uma pessoa para estar me assessorando em relação a isso. Já, você não é a primeira pessoa que fala para eu estar no YouTube, porque no YouTube eu consigo abrir para outros lugares. Do YouTube eu consigo abrir. Logo, logo, eu tentei fazer pelo YouTube uma vez, eles nem deixaram eu fazer ao vivo. Eu não sei porquê, mas não deixaram. Eu acho que é porque eu não tenho seguidor, eu não sei como que é a minha conta, mas eu vou contratar uma pessoa para ela estar me auxiliando em relação a isso. E logo, logo nós vamos estar no YouTube, vamos estar fazendo podcast, vamos estar propagando. Isso aí, eu gosto, eu acho isso a mensagem demais. do Senhor por aí. Isso é importante demais, viu? Fantástico esse trabalho. Ontem eu cheguei em casa maravilhado. Ontem o trabalho lá na casa de recuperação, que a gente tem quarta-feira, inclusive, pastor William, precisa ir lá ministrar lá, né? Tá, eu vou te agendar para tu ir lá. Ontem, 9 pessoas aceitaram Jesus, cara. O Ramon tá aqui na live aqui, ó. O Ramon, meu amigo, que me ajuda bastante lá louvando lá. Eu falei, Ramon, quando tu estiver aqui, eu estiver aqui, tu vai ser o cara que vai louvar aqui comigo, aqui, adorar a Deus. E através das ministrações, a gente vai pregando, louvando, adorando e o Senhor fazendo a papel dele. É isso aí, pode contar comigo de trazer também. almas para o reino. Trabalhei um tempo nessa área aí, a hora Glória que você precisar, me chama aí, convida que nós vamos lá. Domingo nós estávamos juntos no retiro de homens, né? Domingo foi bom lá, né? Foi gostoso lá. Lá foi top, bom foi antes de tudo começar. A Depois gente que tudo começou, né? ficou ótimo. Apanha, ri, chora, dá risada, toma um pouquinho de porrada aqui, um pouquinho ali, mas fica bem. No final, sai todo mundo vivo e restaurado. É isso que importa. Pastor William, vamos lá. Vamos começar a nossa live, que o pessoal já está até comentando aqui. Ó, o Maurício falou que tem que ser mais de 1.000 seguidores para poder entrar ao vivo no YouTube. Então, eu não tenho nem 2. Fazer live antes dos 1.000 seguidores. Porque nas igrejas a gente conseguiu. Nem todas as igrejas que faz live no YouTube têm os 1.000 seguidores. Eu não sei como é que funciona, mas tem uma forma de você fazer, tá? Então, eu sei que tem. É importante. Vou procurar... a nossa congregação não tinha. Vou procurar saber disso aí. Quando a live começou. Quando eu pastorei a Vila Áurea tinha 300 inscritos no YouTube e já tinha live na pandemia. Nós fizemos live o ano inteiro. Entendeu? Que benção. Glória a Deus. Mas nós vamos conseguir logo, logo. Pastor William, processos. O que tu tens para falar para a gente a respeito de processo? Eu estava aqui estudando algumas coisas aqui, eu falei, meu Deus, é muito mais do que eu imagino e o que eu penso. Mas por isso que a gente convida sempre uma pessoa para trazer aquela palavra para a gente poder estar debatendo, comentando, e o pessoal aqui que está participando também comentar e a gente ler os comentários e comentar em cima dos comentários. Eu acho assim, processo. Eu sou pastor o que tu acha disso aí? 13 anos agora. Eu pastorei a igreja há 13 anos, né? Eu aceitei Jesus. Com 1 ano eu já era diácono. Com 6 meses eu era líder dos novos convertidos. Com 1 ano eu era diácono, já fui consagrado diácono.
E com 3 anos de crente, eu já fui dirigir a Vila Áurea, a igreja. Então, assim, falar de processo comigo, cara, eu tive vários. E todos eles, cara, todos os processos que eu vivi, todos eles foi dolorido, foram doloridos. Como que eu posso dizer? O processo, ele se torna difícil porque faz parte da aprovação de Deus, o processo. Então, assim, se eu não entender o processo, eu vou passar de novo. Então, quando Deus ele nos dá a oportunidade e coloca a gente num processo, ele está dizendo assim, eu quero ver como é que você vai terminar, porque melhor é terminar bem do que começar bem. Então, né, você começa às vezes com um monte de coisa, quando você está no meio do caminho, você está no processo. E de repente você vai passando pelo processo. Quando você termina aquele processo, aí Deus fala, agora você foi aprovado, muda de fase, vem o próximo processo. O processo é uma coisa que nunca vai acabar, Caio. Entendeu? Ele nunca vai passar. Então você termina um processo, vem outros processos, e todos os processos, eles nos levam ao propósito. Porque se eu não terminar o processo no propósito, eu vou dar volta, andar em círculo no deserto. Entendeu? Eu vou ficar lá, eu já vi essa árvore aqui. Eu já vi essa árvore que nós já passamos por aqui. Peraí, mas eu estou no processo, mas vem cá, e o propósito? Eu preciso entender o propósito para poder atravessar o processo, né? Tem um texto bíblico, eu posso citar aqui? Eclesiastes 11, 5. Fica à vontade. Eclesiastes 11, 5. Hoje aqui é assim, você que manda. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual a prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boa. Quer dizer, olha o que ele está dizendo. Pela manhã, Caio, semeia a tua semente, mas à tarde não retire tua mão. Ele está dizendo assim, ó, continua, não para. Plantou de manhã, não tira a mão à tarde. É o processo. Ele está dizendo assim, você persevera, porque o processo, ele requer de nós perseverança. Então, pela manhã semeia a tua semente, mas à tarde, não é porque você semeou que você vai parar. Peraí, está o processo. Ele diz assim, não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará. Se esta, se aquela. Entende? Então ele está dizendo assim, é necessário perseverar para que você continue o processo, porque você não sabe o que vai acontecer. Então a perseverança, ela faz parte do processo. Perseverar é continuar mesmo cansado. Então eu estou no meio do processo, e o processo cansa. E aí Deus fala assim, pela manhã semeia a tua semente, mas à tarde não retires a tua mão. Continua semeando, continua praticando, continua no processo, porque vai brotar, vai dar fruto, mas você não sabe por onde vai vir. Então, às vezes, o que é que a gente faz? Nós plantamos, semeamos e largamos a mão. Então, aí a gente não sabe o que Deus vai fazer agora. Não, ele está dizendo assim, ó, persevera, vai em frente. Deus tem algo a fazer. Não retires tua mão. Já plantou, já semeou, ó, manda bala, continua. Então, eu acho que assim, a primeira parte que a gente pode falar aqui é a perseverança dentro do processo. Entende? A perseverança é algo que faz parte do processo e não dá pra gente fugir, entendeu? Isso tu fez me lembrar a palavra que eu trouxe ontem lá na casa de recuperação, que eu falei a respeito da árvore. Que primeiro, para você plantar, você precisa cavar um buraco. Depois você precisa arar a terra, cavar um buraco e colocar a semente. Depois que colocar a semente, você precisa regar. Depois que regar, aí você já está chegando no final do processo. Aí Deus vai fazer com que as coisas vão crescer. A árvore vai crescer. E depois o fruto vai ser ele que vai dar. E aí você vai entender que tudo isso que você passou foi para que no final venha acontecer algo maravilhoso. Outra coisa que me deu a memória agora aqui, que deu até... Deu bug. Foi o parto. O parto.
Deu bug. O parto, a mulher, quando ela vai ter o bebê, ela grita de dor, mas quando ela acaba esse processo, ela começa a se alegrar, porque ela viu o porquê daquela dor, o porquê que aconteceu isso. Então, tudo que a gente faz hoje na vida, pastor, é através de processo, Sim. porque a gente não realiza nada através de um processo. O processo é Sim. muito importante na nossa caminhada, principalmente na caminhada cristã, porque o Senhor ele tem que nos moldar de uma forma que a gente, quando chegar no propósito, a gente está preparado. Eu sempre falo isso. Está preparado para receber, porque senão ele foge igual areia. A gente perde. É isso aí. Nas nossas mãos. A gente não consegue segurar. Tem uma passagem. Não é verdade? Em Gálatas fala assim, Gálatas 6:9 fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Olha o que ele está dizendo. A colheita não é nem na semeadura, é no não desanimar. Olha aí. Entendeu? Então o processo não pode parar. Talvez alguém está assistindo essa live e precisa ouvir isso. Não parar. Alguém que está no meio de um processo dolorido, difícil, mas precisa ouvir isso. Ó, não para. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, o segredo do processo está em não desanimar, ainda que esteja difícil, ainda que fique pesado, porque fica, é Deus nos provando. É como você disse, se eu não esperar o processo, eu não vou conseguir desfrutar do propósito. É a história da habilitação, né? Já pensou você ganhar um carro bom? Fala um carro bom que você quer ter, um Tesla. Já pensou? Você tem um Tesla, só que você não sabe mexer naquele computador. Aquele carro anda sozinho. Aí você ganha um Tesla e ninguém te ensinou. Você não passou pelo processo. Não vou nem falar da habilitação. Mas um Tesla hoje, um carro desses top de linha... É verdade. Eu não sei mexer. Você sabe programar o carro? Então, assim, se nós não passarmos pelo processo, nós vamos nem desfrutar. Imagina você com Tesla na garagem e não saber nem sair com o carro. Entende? Então, no tempo próprio, colheremos se não desanimar. Não desanimar. Aí a gente fala assim, pô, mas eu faço tudo certo. Parece que as coisas não vai ter algo errado. Semente você tem. Plantando você tá. Qual será o problema? É que nós, Cairo, segura isso daí. Nós cansamos muito rápido no processo. E a gente quer que Deus pule o processo. A gente quer que Deus faça mágica. Ai, Deus me livra, Deus me... né? E Deus está falando, não, filho, não desanima, que no tempo próprio você vai colher. É isso mesmo. Ó, essa tua palavra aqui, tu falou, já teve 3 pessoas que falou aqui, ó. Eu, pastor, pastor, que pensando em desistir. Aqui, ó. Pensando em desistir do processo. No mês passado, eu fiz a série de testemunho da minha vida. E no começo eu falei que quando eu aceitei a Jesus, William, o Senhor, ele resetou tudo. Tudo. Uau. Eu perdi tudo que eu achava que eu tinha. Perdi dinheiro, perdi amigos, perdi saúde. O Senhor restituiu tudo de volta para ele mostrar assim, ei, esse processo que você está passando é simplesmente para você amadurecer, porque o que eu tenho para você é muito mais do que o que você imagina. Mas para você receber isso, você precisa amadurecer. Você precisa se fortalecer. Você precisa estar preparado para isso. E quantas vezes eu não fugi sem entender o processo? Quantas vezes não voltei e vi a mesma árvore? Por não aceitar o processo e por não entender o processo. É verdade. Quantas vezes não aconteceu comigo? Aqui é testemunha viva disso. Depois que comecei a entender, falei, Senhor, eis-me aqui. Se eu não morrer, eu sei que eu vou sair fortalecido. Então, taca-lhe pau. E aí foi aonde que os processos começaram a acontecer e as coisas começaram a mudar. Quando eu comecei a aceitar e passar pelo processo. Aí as coisas começaram a mudar e começaram a acontecer. E hoje tem um curso diferente.
Hoje a minha vida tem um curso totalmente diferente. Deus está me levando para o caminho onde Ele queria me levar anos atrás. Só que eu não entendia e também não queria entender. Você está entendendo? Então, ele, para não me perder, ele largava de mão e deixava eu na minha vidinha como eu estava. No comodismo como eu estava. Nas coisas que eu achava que eram normais. Porque quando vinha o processo, eu não queria passar pelo processo. Então, o Senhor, ele faz isso. Muitas vezes, quando ele coloca a gente na prova para nos moldar, e a gente não aceita, para ele não perder a gente, para a gente não se desviar ou não sair dos caminhos, às vezes ele dá uma amenizada e deixa tu lá, fica aí então. Mas pelo menos está aqui. Porque se ele me desse naquele tempo, mesmo. Eu não sabia lidar com a situação. Não sabia lidar com essa situação. Fala aí. Ó, e tem muita gente aqui falando aqui, muitas pessoas aqui falando aqui. A Rita fala assim, ó, minha esposa, não podemos parar no meio do caminho. Sim. Prosseguir é o segredo. O Ramon, ele fala assim, ó, ainda bem que quando Deus nos dá uma promessa, ele não costuma contar o processo. Porque, na verdade, se a gente souber igual ele fez com José, uma parte do processo, a gente vai pular fora. Né? A Kelly fala assim, ó, o processo é tão dolorido, mas tão necessário para nos amadurecer em fé. A Jerúcia fala assim, quanto maior é o chamado, maior é a prova, maior é o processo. Caramba, esqueci o nome do irmão aqui, ó, que é da empresa. Ele fala assim, o processo nos prepara para algo melhor. E Deus tem algo melhor todos os dias em nossas vidas. Então, viveremos os processos todos os dias, até sempre. O que ele acha aqui. Entendeu? A Paula fala assim, ó, amadurecer dói. Dói mesmo. É isso aí. Como dói? Mas é necessário, e é necessário. Quanto mais tentamos fugir, mais machuca. Verdade. O povo do Egito não entendeu nada e ficou rodando 40 anos ali, ó, até ser renovada a geração para poder Deus cumprir a promessa que ele tinha feito. Quando aceitamos o propósito, tudo fica mais fácil e flui suavemente. Porque dói, tá doendo, mas tu sabe que vai passar. Tá doendo, mas tu sabe que vai passar. O teu sofrimento é apenas com a dor, não pelo momento que você está passando. Você está passando, mas você sabe, não vê a hora de chegar. Às vezes bate até uma ansiedade, não vejo a hora de chegar esse momento. Para eu finalizar. Do chamado de Abraão, né? Você lembra lá em Gênesis 12? Quando ele fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí ele fala assim, ó, far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, não é? Né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E analise o que ele está dizendo. Ele faz uma promessa e já dá um destino. Ele fala tudo no futuro. Ó, engrandecerei o teu nome. Far-te-ei uma... Lá na frente, ó. Sabe qual é o problema? Quando Deus libera uma promessa para nós, ele já está nos dando o futuro. Por que a nossa geração sofre, Caio? Porque a nossa geração é ansiosa. O que traz a depressão? A depressão é o medo do futuro. Mas quando Deus nos faz uma promessa, ainda que ele fala, sai da tua terra, eu vou te mostrar ainda, ô Caio. Eu não te mostrei onde eu vou te levar. Eu só quero que você se posicione. Eu só quero que você me entenda. Eu só quero que você caminhe comigo. Sai da tua terra, eu vou para um lugar que eu vou te mostrar. Ali eu vou engrandecer o teu nome. Você sai da onde você está, Ur dos Caldeus, era como se fosse uma Nova York. Aí Deus fala para ele assim, sai desse lugar aí que é bom, lugar grandão, eu vou te levar para outro lugar menor, porque lá eu vou engrandecer o teu nome. O processo, às vezes, não vem do jeito que a gente quer. A gente quer passar o processo, mas a gente quer... E Deus está falando assim, ó, eu tô te dando uma direção, um destino, um futuro. Entende? Então, assim, é difícil, mas quando Deus fala, cara, ele cumpre. Então, a galera que ouviu isso daí, persevera no processo, né? Persevera. Você falou assim, que quando você contou seu testemunho, parecia que aquilo ia te matar, né? A impressão que dava. E, na verdade, você lembra da fornalha?
Sadraque, Mesaque e Abednego entraram, os três, amarrados dentro da fornalha. Quando o rei olha, o rei fala assim, peraí, eu mandei 3 amarrados, eu estou vendo 4 soltos. Então, aquilo que era para matar eles, aquele processo que era para a morte, além de não matar, trouxe libertação. O que era para matar, libertou. Entende? Mas aqueles meninos, eles ficaram na posição. Então, o processo depende também do meu posicionamento. A fornalha só não vai me alcançar, eu só não vou ser queimado no processo da fornalha se eu não me dobrar diante de estátua nenhuma. Se eu não me dobrar, não dançar conforme a música da Babilônia. Então eu tenho que me segurar. Eu não posso dançar essa música. Porque se eu dançar conforme a música, eu vou ser queimado na fornalha. Aí eu perco o processo, vou ter que recomeçar. Então, a gente precisa posicionar, né? Estar posicionado não vai fazer a gente vencer qualquer processo e chegar no propósito. Porque muitas vezes nós queremos cortar atalhos, né? Nós queremos, na verdade, viver o atalho. Tem pessoas que só vivem a vida em atalhos. Não tem coragem de pegar um caminho reto, não tem coragem de pegar um caminho longo, um caminho um pouquinho doloroso ou dolorido. Eles não querem, eles querem apenas atalhos. Qual é o caminho mais rápido? Rota. Que nem muitas vezes no GPS você coloca lá, né? Caminho mais rápido, caminho mais curto, caminho sem pedágio. Muda a rota. Só que em momento nenhum o GPS ele fala que esse caminho pode ser o mais perigoso. Curta, né, cara? Só que ela pode te levar a um lugar ruim. Ela pode te levar à morte, é isso aí. Ela pode te levar à morte. Ó, tem uma pergunta aí da Kelly, ó. Parece uma brincadeira assim, sem graça, mas não é. É normal no processo bater tristeza? É isso que ela perguntou, Caio? Ó, eu vou falar uma palavra aqui, ó. Salmo 126. É isso versículo mesmo. 6. Para essa pergunta aí da Kelly. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, quantas vezes a gente está passando pelo processo chorando? Bom, você já chorou? Eu choro. A gente vive em processos, né? Então, quando ele fala, o salmista fala isso, ele está dizendo assim, ó, aquele que leva, ó, Kelly, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Olha o que o texto fala, sem dúvida. Você voltará com alegria, trazendo consigo a sua colheita, aquilo que Deus prometeu. Então, assim, é normal. É normal a gente chorar. Né? É normal a gente chorar. É normal, é tudo normal, Kelly. Isso é processo. O que a gente não pode é desistir do processo. A gente anda, cansa, começa a gatinhar, se rastejar, mas a gente não desiste. Em algum momento a gente pode até parar para respirar, descansar um pouquinho, mas sabendo que após esse momento a gente vai, continuar a caminhar. É isso aí. Porque no final existe um propósito maravilhoso de Deus em nossas vidas. Quem já experimentou sabe como é o propósito de Deus. O que mais? Tem pergunta como aí, as coisas de Deus. É isso. Tem aqui o processo, aqui a Gerúndia fala que o processo é chorando e clamando. Aqui a Elite está falando que não consegue escutar o quê, Luciane? O que você não consegue escutar? O que a gente está falando? Vê aí o volume do teu celular. Ó, Israel ele está falando que Israel experimentou isso. Aleluia. O Ramon está falando. Aqui, dando glória a Deus, uma dica. Eita! Uma dica da palavra é queimar os barcos. É isso mesmo. Ó, falando do aqui. passado, é o seguinte. E as fontes do passado. Falar, né? Não é quando Deus fala, até desse salmo aí, né? Aquele que leva a pessoa, está dizendo assim, você vai continuar o processo se negando, chorando, sofrendo, né? Perdendo, sendo perseguido, mas não é sobre o que a gente faz. Presta atenção. Não é sobre o que a gente fez, na verdade. É sobre o que a gente continua fazendo, Caio.
Então o processo é isso. Não é sobre eu fui alguma coisa lá atrás. O passado eu fui, ai, como era bom lá atrás. Lá atrás eu era isso. Ai, eu fui tal coisa. Não é sobre o que eu fui, cara. O processo é sobre o que eu estou sendo agora. Entende? O processo é quem eu estou sendo agora. Entendeu? Deus, olha aí, Ramon. ele não se move pelo passado. Então, para a gente entender o processo, Deus não se move, mas ele remove o passado. Presta atenção, ele não se move pelo passado, mas ele remove o passado. E aí que, se você entender isso, fala, ó, esquece o passado, irmão. Olha aí, Ramon. As coisas são novas agora. Agora tudo se fez novo. Então, assim, eu não posso falar do meu passado porque eu não tive um passado muito bom. Na verdade, eu conto meu testemunho, estou escrevendo um livro aí, em nome de Jesus. Eu quero contar meu testemunho assim. Meu passado não foi bom, mas, rapaz, se eu viver do meu passado, eu não vou vencer o processo. Deus não se move pelo passado. Pegou isso daí? Então, fala aí, quem é o Ramon que está falando? Não, Ramon. Ontem eu ministrei sobre isso lá na casa, William. Tu tá falando aí o que eu ministrei lá ontem. Entendeu? Eu tenho que responder por agora. O que foi, já foi, irmão. Já foi. Ele jogou no mar de esquecimento, se a gente entender. É isso. Ele lançou fora. Vamos levantar a cabeça, vamos marchar, porque depende do que eu estou sendo e do que eu estou fazendo. Não do que eu fui, nem do que eu fiz. A verdade é essa, né? Então, o passado, irmão, Deus está preparando a gente para um futuro poderoso. É isso mesmo. E eu ministrei ontem sobre Atos 9, falando do encontro de Saulo com Jesus. Quem era Saulo? Mas para Jesus não interessava mais quem era Saulo, bem porque ele mudou até o nome para Paulo. Interessava quem era Paulo para Jesus, não Saulo. Você era, não é mais. Acabou. A partir de hoje, você é a pessoa que Cristo encontrou para fazer a obra dele. Acabou e ponto. O que passou foi lançado no mar do esquecimento. E o Senhor, ele perdoa, não quer saber. Boa. E outra, ele não procura ninguém preparado, ele capacita os escolhidos, cara. Foi isso que eu falei ontem, tu tá falando aí. Conectou, né? Conectou, né? Bênção, Deus é bom, confirma tudo que a gente faz. Fala aí. Tá aqui, ó. Tem aqui a Kelly falando, nova criatura somos, glória a Jerusalém. Aqui, ó. Que o passado é muito triste, temos que esquecer. E a vida segue com Jesus, com certeza, Jerúcia. O Filipe fala assim, posicionamento é a primeira etapa do processo. E a perseverança no processo faz alcançar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Tem mais alguma coisa verdade. Aí? Deixa eu falar um negócio. Posso falar aí? Romanos 5 é um texto muito conhecido, né? Ele fala assim, Pode. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, irmão, olha isso, como é forte isso, cara. Olha só, nos gloriamos na tribulação. Aleluia. Você está entendendo que doideira que Deus está dizendo para nós através do apóstolo Paulo? O crente doido, o cristão, cara, você tem que ser o seguinte, ficar feliz na tribulação. Irmão, quem é que fica feliz na tribulação, irmão? Só quem entende o processo. Só vai ficar feliz na tribulação e se gloriar na tribulação Exato. quem entende o processo. Que ele fala assim, ó, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência com Deus. Então, olha o processo. Eu me alegro, estou na tribulação, irmão. Estou passando um vento, estou passando uma guerra. Eu me alegro. Aí produz paciência, eu fico firme, eu persevero. Aí a paciência gera em mim, por causa da tribulação, experiência com o Pai. Aí eu estou tendo experiência com o Pai. A experiência com o Pai gera para mim esperança. E aí o processo vai ficar mais fácil.
porque eu entendi o propósito. Entendeu? Eu me alegro na tribulação, eu gero paciência dentro de mim, essa paciência me leva até o Pai, eu tenho experiência com Deus, a experiência com Deus me traz esperança para continuar o processo. É doido, cara. É muito louco isso aí, cara. Aceitar o processo é muito doido. É desse jeito mesmo. É muito doido, é coisa de doido mesmo. O Ramon tá pedindo aqui para ler Hebreus 10, 36 ao 39. Peraí, mano. Eu não sou tão tecnológico quanto tu, não, cara. Vê se tu acha aí. Fala aí, Hebreus o quê? Hebreus, vamos ver aí, Ramon. 10, 36 ao 39. 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar. É isso aí, é o processo. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Essa palavra é muito boa. E são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Muito boa, Ramon. Muito boa palavra. Pegou aí? O Senhor ele não se alegra naqueles que retrocedem. Ó, a Paula fala assim, ó, a Paula Dantas. Jó diz que antes da tribulação só conhecia Deus de ouvir falar. Oh, glória! Depois da tribulação passou a conhecer pelas experiências. Muito bem colocada. Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar, e quando ele viveu tudo que ele viveu, que é muito ruim, só de pensar a gente dá um arrepio, não dá? Não dá? De pensar no que o Jó viveu. Agora eu vou te falar, se você ler o livro de Jó inteiro, você vai ver que Jó tinha, capítulo 41 fala do Leviatã. Você sabe o que significa o Leviatã? Leviatã significa orgulho. Então Jó, por que Jó entrou naquele processo? Porque Deus estava tratando algo em Jó. Ele gastou um capítulo falando do Leviatã, que é o rei do orgulho. Então, assim, ele conheceu Deus de ouvir falar enquanto ele estava no orgulho. Quando ele entrou no processo, ele viu Deus face a face, irmão. Então tem processo, agora essa vai ser boa. Tem processo que a gente vai entrar, que ele está querendo colocar a gente em algum lugar. Ou a gente precisa descer um degrau, ou a gente precisa subir um. Então, no caso de Jó, ele fala para Jó, onde você estava, Jó? Se você é o bonzão, onde você estava? Capítulo 38 de Jó, cara, fala que quando ele entrava na cidade, os velhos se levantavam, os jovens abaixavam a cabeça. O cara era o top, mano. O cara sacrificava pelos pecados dos filhos. Só que o que aconteceu com ele, ó? Aí Deus pega um capítulo inteiro no livro de Jó e fala sobre Leviatã. Tá lá, depois lê lá. Aí fala, aí no final fala assim, esse é o rei do orgulho. Será que dá pra gente pôr um anzol no nariz dele e dominar ele? Não dá. Aí a gente tem que passar pelo processo para sair do orgulho e falar, agora eu te conheço porque meus olhos te veem. Então, às vezes, a gente tem que descer. Às vezes, a gente tem que ser tratado em algumas áreas para poder vencer o processo. Falou tudo. Muitas vezes nós temos que receber um processinho um pouco mais doloroso, né? Ou dolorido, ou delicado, né? Um processo delicado, para que possamos entrar no prumo, como diz os pedreiros, né? Porque muitas vezes o processo vem por causa de nós mesmos, para nos ajustar, para nos ajudar a ser uma pessoa melhor. Sabe o que acontece, cara? A gente está dizendo assim, a fulano é tão bonzinho. Quer ver uma coisa? Quem era o homem segundo o coração de Deus na Bíblia, cara? Davi. O que Davi escolheu? Escolheu adulterar. Era então Davi. Tem muita gente com um coração bom, mas as escolhas e as decisões são totalmente erradas. Tem muita gente com o coração bom indo para o inferno, irmão. Tem muita gente que é bom, maravilhoso, mas as suas decisões são péssimas. Entendeu? É isso aí. A Geruciana está falando aqui que ela é o Jó da Bíblia. Perdi tudo. Mas Deus terá tudo de volta. Tará.
É isso mesmo. Agora, tem que suportar o processo. Mas não queira passar pelo processo de Jó, não, viu? É. Peça um processinho mais maleável, porque eu vou falar. Teve um amigo que falou que queria ser igual o Jó. Eu falei, misericórdia, eu não queria, não. Eu falei, eu não queria, não. Oh, Deus. Eu não queria, não. Passar pelo processo que Jó passou, só Jó mesmo vai passar, porque Deus tinha algo para mostrar para nós. É muito dolorido, ali naquela história, porque muito, você se entristece de uma forma, lendo aquele livro lá, você começa a se entristecer. Mas vou falar para você, ainda mais quando os amigos começam a falar, rapaz, não pecou não. Com o pai dele falou assim, o Davi, pega pão e leva para os seus irmãos. Foi no dia da batalha contra os filisteus, né, do gigante. Então pega pão e leva para os seus irmãos e leva queijo para o comandante. Sim. Davi, olha só, Davi, ele estava vivendo um processo. Os irmãos não gostavam dele, cara. Os irmãos não gostavam dele. O que ele fez? Ele recebeu a instrução do pai e seguiu. O que aconteceu com ele? Olha só, quem recebe a instrução do pai e vive o processo da forma que o pai mandou, ainda que não seja agradável, cara, não é agradável, porque ele ia ter que enfrentar os irmãos. Quando ele chega lá, o que está acontecendo? Uma guerra, os filisteus colocando os soldados acuados. Sabe o que ele pergunta? Presta atenção, olha só. Quem entende o processo garante oportunidades. Quem entende o processo vive as oportunidades. Ele estava ali contra a vontade, eu imagino, porque os irmãos dele estavam lá. Quando ele chegou, os irmãos já começaram a metralhar ele. Sabe o que ele fez? O que está acontecendo? Então é o seguinte, o que vai receber, Cairo? Olha a pergunta de Davi. O que vai receber? Aí ele recebe riqueza, primeira pergunta que ele fez, né? A mão da menina, a mão da mulher da filha do rei, e ainda é isento de impostos. Olha só, o cara recebeu uma instrução do pai não agradável, um processo. Encarou o processo, o que ele viveu? O propósito. Onde ele entrou? Olha onde ele foi parar. Então, assim, às vezes aceitar a instrução do pai não é fácil, mas vai nos levar até o propósito. Muitas vezes nós não queremos dar ouvido. Não queremos dar ouvido para aquilo que as pessoas mais experientes ou as pessoas que são a nossa cobertura espiritual como pai e mãe. Pega aí. Fala para nós, ei, não faz isso, ei, não faz aquilo, porque isso não vai dar certo. E a gente não escuta, e aí a gente quebra a cara. No caso de Davi foi o contrário. Ele fez aquilo que provavelmente ele não se sentia confortável de fazer, porque ele tinha que enfrentar os seus irmãos, que ali não gostavam dele, tratavam ele como um coitadinho, como verdade, uma pessoa cara, que verdade, não era da família por ser diferente. Era rejeitado pelos irmãos, né? Ele, na verdade, pelo pai e pelos irmãos, entendeu? Ele não era um cara... pelo pai também. Mas não, o negócio foi estreito ali. Mas ele entendeu, cara. O cara que entende o propósito, cara, o processo fica mais fácil. E me veio uma... Vai falando aí que me veio uma palavra na mente. Eu vou verdade. Eu lembrei de uma palavra interessante. Pode falar, pode falar. Procura que eu vou dar continuidade aqui na parte de Davi. E quando ele chega lá, que ele pergunta, quem vai receber aqui? Aí ele fala, vai receber isso e aquilo. Ele falou, e quem é? Moleza. Para derrubar quem? Aquele cara ali? Molezinha. Os irmãos devem ter olhado para ele. Ele já está chapado. Ele agora está ficando doido. Ele tá doidão, cara. Vai derrubar o gigante como? De que jeito? Não tem como, pô. Não, pô, me dá aqui minha marmita aqui. E aí ele já sabia que o processo que ele passou, matando o leão, matando o urso, obedecendo o seu pai, cuidando com zelo das ovelhas de seu pai,
Ele sabia que algo especial ia acontecer, porque ele tinha fé, ele acreditava que o processo que ele estava passando não era uma coisa em vão. E aí, quando ele atirou aquela pedra, a pedra não foi ele que acertou a cabeça, foi a pedra que encontrou a cabeça de Golias. A pedra foi de encontro no lugar certinho, no único lugar que precisava ser colocada. E no meio do caminho, eu acredito que a força foi até aumentando, né? Como fosse uma gravidade, né? Além de ela perder a força, ela aumentava a força. E depois, irmão, depois o moleque atrevido ainda foi lá e cortou a cabeça de gigante. Quem entende o processo, a espada que era para te matar, ainda vai te dar recompensa, porque ele usou a mesma espada para arrancar a cabeça do Golias. Aquilo que ia te matar vai ser usado para te dar honra. Olha aí. É verdade. É verdade. Achei. Ó, tem algumas coisas aqui. Eu vou ler aqui. Achou aí? Já vou ler aqui e já te passo aí de volta, tá? A pastora Rose Mariano está aqui falando suporte o processo para chegar ao propósito. O Ramon fala que o maior gigante de Davi foi o desprezo. Aqui o pastor Ricardo Saibro dá boa noite. Paz do Senhor, pastor Ricardo Saibro, meu deputado federal. Deus abençoe vocês. Amém. Eu sei o que é viver o processo. Pastor Ricardo sabe o que é viver o processo. Eu sei que sabe mesmo. Hoje você vive essa vida, pastor Ricardo, porque você suportou o processo, porque não era nem para estar vivo. O que mais? Tive a experiência viva, é isso mesmo. Nayana Teixeira. Que live incrível. Um beijo, a Nayana Teixeira. A Nayana é o mozinho, né? A missionária. Ela é uma bênção. Eu fiz uma live aqui com ela, que ela é tremenda. Ela já ministrou lá na casa, lá tinha homem chorando virado no girar. Ela é uma bênção, uma bênção. Nayana, beijo. Deus abençoe, viu? Deixa eu falar a palavra que isso, pode levar, leva. Lucas 17:11 fala assim, ó. E acontecendo pode falar. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Cara, eu acho que para falar de processo nesse texto, eu acho fantástico, Caio. Sabe por quê? Eles de longe, presta atenção, de longe eles gritam: Mestre! Olha o que o texto diz. Mestre, tem misericórdia de nós. Eles não chegam perto. Escuta, eles não põem a mão não pedem para pôr a mão na cabeça. Eles não têm oração, não têm óleo ungido. Mestre, tem misericórdia de nós. Sabe o que Jesus fala? Ide e mostrai-vos ao sacerdote, que é o sacerdote que dava o laudo que eles estavam curados. Mas eles estavam leprosos, cara. O problema do processo é que a gente quer ver o resultado antes de terminar o processo. Imagina ali 10 leprosos, irmão. Doidão, tudo doido, tudo leproso. Mas eles tinham tanta fé porque eles reconheceram ele como mestre. Presta atenção. Eles reconheceram Jesus como mestre. Ele já de longe tem misericórdia de nós. Aí Jesus de longe dá uma palavra. Olha isso, cara. Se a gente entender o processo, o propósito de Deus, uma palavra no processo muda tudo. Porque a palavra de Jesus foi o quê? Ide e mostrai-vos ao sacerdote. O que eles fizeram? Eles fizeram? Eles reclamaram? Pergunta se eles reclamaram. Eles questionaram Jesus. Mas o senhor não vai nem pôr a mão na nossa cabeça? O senhor não vai jogar um óleo ungido? Não vai fazer um cuspinho na lama? Não teve nada. Sabe o que ele falou? Ide. Sabe o que a Bíblia diz, Cairo? E indo eles. O processo, ó. O poder está no processo, não está no produto. A gente está preocupado com o resultado. A gente está preocupado com o produto e Deus está falando o poder está no processo. É o processo que traz cura, é o processo que nos levanta, é o processo que nos dá sabedoria, que nos dá direção, é o processo que nos amadurece, é o processo que nos faz entender o propósito. Indo eles, imagina lá, 10 leprosos, cheios de ferida. Ferida no sol, ferida em tudo quanto é lugar. Olhou um para o outro, o que ele falou? Mandou a gente ir, então vamos. E agora? Vamos mostrar ao sacerdote? Se a gente chegar lá desse jeito, enquanto eles indo, olha o que a Bíblia fala, ó.
E indo eles, ficaram limpos. Então, quem entende o processo fica limpo no processo. O poder tá no processo. Então, continua, quem entende o persevera, processo... mantenha. A palavra já foi liberada, a promessa já foi feita, Deus já falou, irmão, continua no processo. E indo eles foram limpos. Ah, irmão, a gente só vai ser limpo na caminhada. Aleluia! A gente só vai ser liberto na caminhada. A gente só vai alcançar o propósito no meio da caminhada. Vamos só ouvir a palavra dele. A palavra dele para nós é ide. Tá entendendo? Vai. Você que está aí na live, continua, vai embora. Porque indo eles foram sarados, limpos. Eu acho que é isso que está faltando para a nossa geração. É ter coragem de ir, ainda leproso. Ainda com ferida. Aí um olhou pro outro assim, cara, e aí? Ó, a tua ferida secou. Olha a tua mão. Olha, que é isso? O que está acontecendo? E eles glorificaram a Deus e chegaram na frente dos sacerdotes limpos. Foram limpos no processo. O processo te sara. O processo te limpa. O processo te restaura. O processo te amadurece. Te deixa mais forte. E o engraçado dessa passagem, que era a última vez que Jesus passava por aquele lugar, porque ele já estava indo ao encontro do propósito. Oh, Deus! Ele já estava indo de encontro ao propósito, que era a cruz, a crucificação, o momento que ele ia ser pego e cumprir o propósito. Mas mesmo que você esteja no processo, ali aguardando Jesus passar e seja a última vez, ele vai passar na tua vida. Nem que seja para falar assim, vai, termina. Oh, Deus. Aleluia. Muito bom, né? Jesus é maravilhoso. Muito bom. Essa passagem é tremenda. Tremenda, tremenda. Esse é o entendimento, cara. Esse é o entendimento, é entender que o poder está no processo mesmo. A gente tinha que... Às vezes, as feridas têm feito as pessoas pararem, né? Às vezes a lepra, às vezes a sujeira, né? Que a gente viveu lá atrás, foi o que o Ramon falou do passado. Às vezes o passado tem parado a gente no meio do processo. Então, o passado não pode nos parar. Entende? Deus pegou e falou assim, mano, eu quero você limpo agora, só vai. Não deixa o passado te parar. Não viva de passado, irmão. Para de olhar para trás. Quem olha para trás, presta atenção. Quem está pegado com as coisas de trás, vira estátua de sal. Então, entendeu? A mulher de Ló, ela olha para trás porque ela não entendeu o propósito. No meio do processo, olhou para trás. Por quê? Porque ela estava pegada às coisas do passado, aquilo que ela deixou para trás. E Deus está falando o que passou, passou, meu irmão. Avança, porque o negócio é lá na frente. O alvo está lá na frente. O alvo é vencer o processo até chegar no propósito. Fez eu lembrar aqui do rei Davi, que estava jejuando. Estava no seu quarto orando por causa do problema que ele cometeu, do pecado que ele cometeu. Ele estava ali pedindo a Deus pela misericórdia. E aí... ele ali mal, barbudo, mal acabado ali. Quando ele soube que o menino não viveu, ele pegou, fez a barba, tomou um banho, colocou a roupa, falou, o que posso fazer eu? O processo passou, não deu, já era. Agora eu vou viver a vida nova, não adianta. O que tive que pagar, paguei. Vou pagar ainda lá na frente, vou. Mas eu quero cumprir o processo e ir de encontro ao propósito. É isso mesmo. Acabou. É isso aí. Cara, muito bom. Botou, sacudiu ali, ó, tirou a roupa de saco, colocou uma roupa bonita. Olha, eu quero te falar um negócio nessa noite. Você que está assistindo essa live. Por mais que você tenha errado, por mais que você só tenha feito cagada, desculpa a palavra, só feito coisa errada na sua vida, esquece. A partir de hoje, desse momento, ó, 22 horas e 59 minutos, esquece tudo que passou e queira viver algo novo.
Receba o processo como algo que vai te ajudar a crescer, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas através do teu testemunho, através das tuas palavras, através da tua vida, através de tudo que Deus vai fazer na tua vida. Esquece o que passou. Errou, vai pagar pelo erro? Vai pagar pelo erro, mas a partir do momento que você está caminhando no processo, vai plantando coisas boas, para lá na frente você colher coisas boas e Deus trabalhar na tua vida de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente. Levanta, toma um banho, troca de roupa. Quer ver uma coisa? Pode dar tempo ainda, não? E vai. Lembra da mulher cananeia? Dá tempo. Lembra da passagem da mulher cananeia? Ela vem gritando, ela encontra Jesus e ela vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra disso? Aí Jesus olha para ela, irmão, presta atenção, olha o processo dessa mulher. A filha estava amarrada em casa, terrivelmente endemoniada. Jesus olha para ela, não fala palavra alguma, quer dizer, pelo que a Bíblia diz, Jesus ignora. Olha o processo. E ela olha só o processo. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ela foi. Muito Aí paciente. Jesus olha para ela e fala assim: vem cá. Não é o meu momento com você. Essa mulher, ela não era judia. Essa mulher era estrangeira, ô Caio. Presta atenção nisso. Essa mulher estrangeira. Jesus fala assim: não é o tempo. A minha prioridade agora é as ovelhas perdidas da casa de Israel. É os judeus. Você não é judia. Jesus fala assim: por acaso eu vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Irmão, ele dá uma pancada nela. E essa é a parte mais linda. A fé daquela mulher dentro do processo, o processo de rejeição, o processo de vergonha, porque a filha está passando. E quantas pessoas estão passando problema em casa agora? E não estão conseguindo lidar com o processo. E não estão buscando lugar. Só que aquela mulher, ela tinha tanta fé, mesmo não sendo judia, que ela acessou um lugar em Jesus que mudou a prioridade de Jesus. Jesus falou assim: você não é prioridade. Resumindo, trocando, né, para ser mais objetivo, ele disse assim: você não é prioridade. Eu vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sabe o que ela disse para ele? Ele falou assim: não precisa tirar o pão dos filhos. Mas por acaso, não é as migalhas que caem da mesa. Será que os cachorrinhos não podem comer as migalhas que caem da mesa? Então não tira do filho, deixa eu comer só as migalhas. Eu não preciso. Olha só, a fé daquela mulher era tão poderosa, ô Caio, que ela falou assim: só as migalhas, eu sei quem é o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Sabe o que está escrito em Levítico? Que não era em Levítico. Aleluia. Assim, que eles tinham que deixar a colheita para os estrangeiros. Não era para recolher as migalhas. Porque tem estrangeiro chegando atrás e a ordem era não recolher as migalhas. Ela acessou a palavra. Ela acessou Jesus de uma forma que Jesus olhou para ela e falou assim: grande é a tua fé, mulher. Peraí, não era minha prioridade, mas tu acessou um lugar que mudou minha prioridade. Quem entende o processo vai acessar lugares no Senhor que vai fazer mudar a prioridade dele. Aleluia. Ainda que não era a tua hora de receber algo, você vai receber porque você acessou o lugar certo. Entendeu? Entender o processo, a sua casa é curada. Aleluia. Se você entende o processo, a resposta vem. Se você entende o processo, o Senhor vai te alcançar. Agora, irmão, a gente não pode parar no meio do caminho, a gente não pode desistir. Aquela mulher recebe uma negativa, recebe duas. Ela fala: eu não quero saber de negativa. Eu sei quem é o meu Senhor. Então, se as migalhas são suficientes para curar minha filha. Jesus olha para ela e fala: grande é a tua fé. Não é nem do dia. Nem está do jeito que deveria estar. Mas a tua fé tocou no lugar. Ela acessou. Jesus é a própria palavra, irmão. Ele era o verbo. Ela acessou a palavra. Ela foi lá em Levítico. Aí ele falou: opa, essa mulher é diferente. Será que a gente consegue acessar Jesus dessa forma? Para passar pelos processos e alcançar o propósito? Ela alcançou. A filha dela foi curada. Entende? A filha dela foi curada, ela alcançou, passou pela vergonha. Aleluia. Talvez você que está ouvindo essa live está passando por um tempo de vergonha, está passando por um tempo de medo, um tempo de dificuldade. Recebeu negativas essa semana, recebeu porta fechada, recebeu tantas coisas, foi rejeitado. Irmão, persevera.
Acessa o coração do Senhor. Ele vai te dar resposta. Ele vai te dar. Continua no processo. Aleluia. Em nome de Jesus. É isso mesmo. A Gerúncia está falando aqui, ó, que ela vivia numa casinha de 2 cômodos, sem móveis. E hoje ela vive num lugar, um dos melhores Deus bairros de Santos, com todo o lazer, que passou por o processo. O processo, o Marcelo fala aqui, que o processo significa que está tendo resultado à busca. Marcelo é um aluno lá da casa. Ele fala inglês, ele desenha, ele é top. Ontem nós comemos x-salada. Eu falei, pô, Marcelo, eu tava com uma saudade de tu. Porque o Marcelo, ele tem um dom, ele tem um dom de servir. E ele quando eu vou para lá, ele me trata muito bem, que às vezes até me constrange. Ele fica, pô, cara, que isso, aquilo. Eu gosto muito dele. E ontem foi eu que fui levar ele para a igreja, que ele dorme na igreja. E aí eu falei, vamos comer um lanche. Ele tá com fome? Ele, pô, tô com fome. Eu falei, então vamos comer um lanche, eu e tu. Beleza? Ele, beleza. Aí nós batemos um papo, depois eu deixei ele na igreja ontem. Porque eu fui para casa de recuperação e depois eu ainda fui no evento, depois eu ainda fui levar ele. Cadê a tua esposa? Tá aí? Cheguei em casa 4h30 ontem. Tá aguentando aí? Mas é assim. Todo aí? Tá aqui. Tá aguentando? Tu chegar... Minha esposa tá ali, ó. Ela, de vez em quando eu falo algumas coisas que ela fala aqui para mim aqui. Glória a Deus. Mas aqui é tudo no esquema, já é tudo combinado. É tudo no esquema. Mas é isso mesmo, a Gerúncia, é isso mesmo. Mas é assim mesmo, é o processo. Teve que passar por um processo. A Gerúncia. Faz 28 anos que estou separada. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Quando a gente passa por um processo, a gente reconhece realmente. Quando a gente alcança o propósito de algumas coisas, a gente reconhece que foi Deus que fez. E é assim mesmo que o Senhor faz. Pastor William Teixeira. Top, foi muito estamos bom. chegando ao final dessa nossa live. Gratidão mil para ti aí que... Foi top. Pô, Deus abençoe mesmo. Muito obrigado. Vamos fazer outras lives aí. Logo, logo vou estar te chamando de novo para a gente estar fazendo outras lives aí com outros temas. Foi muito bom, muito bom. Pessoal, vocês gostaram aí? Diga aí, a tia Dilma chegou agora. Ó, tia Dilma. Aí, Dilma aí, a tua ovelha, chegou agora. Te amo, Dilma. A tia Dilma. Cairo, pede o pessoal compartilhar a live, é importante, que muita gente pode, né, acessar isso aí depois. Né, só para encerrar, tem um texto aqui que eu queria deixar para a galera que está vivendo o processo. Dá tempo ainda, não? Tá. Amós 9:13, só para encerrar isso daqui já. Sim, claro. Já fazer as considerações. Amós 9:13 fala assim, ó: está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que poderá se fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas. Morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares, comerão suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Esse daqui é quando Deus quer acelerar o processo. Não adianta a gente acelerar, mas quando Deus quer acelerar, Ele está dizendo assim, ó, a colheita vai ser tão poderosa que enquanto você está colhendo, enquanto você está plantando, você está colhendo. E quando você vai colher de novo, você já está plantando de novo. Então vai ser tão acelerado, mas tem que entender. Ele está dizendo assim, eu vou fazer isso. Quem entendeu o processo, chega uma hora que Deus quer acelerar, mas Ele, quando acelera, cara, é Ele. Para encerrar sobre o processo, é essa palavra. Deus, Ele gosta, às vezes Ele faz isso. Acelera o processo. Aquilo que era para acontecer lá na frente, Ele vai olhar e falar assim, ele entendeu. O cara entendeu o processo, então eu vou adiantar. Eu vou acelerar. Você vai beber vinho, você vai desfrutar. Vinho fala de celebração. Sabe, cada dia de vergonha, dupla honra. Para cada tempo de dificuldade, Deus está dizendo, vai vir tanta uva que vai correr vinho à vontade. Você vai desfrutar, você vai viver, você vai
viver um tempo de prosperidade, mas a aceleração vem dele. Aceita o processo, viva o processo. Às vezes ele vai acelerar o processo, você vai viver. O que era para viver lá na frente, vai viver agora. Amém? Aleluia. Está acelerando, né? Isso está acontecendo com a gente, William. Comigo e com a minha família. O Senhor, ele tem feito isso porque a gente entendeu. Tu falando aí, meus olhos encheu de lágrimas aqui. A minha esposa já pegou ali, ó, e já até comentou aqui, ó. Deus acelera, é assim que a gente tem vivido ultimamente. A gente tem entendido o propósito de Deus e o Senhor tem feito isso. Antes da gente colher, a gente já está plantando de novo e a gente está vivendo esse ciclo, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Deus tem se mostrado presente nas nossas vidas assim de uma forma sobrenatural. E nós também temos nos colocado à disposição à obra, como sempre nos colocamos. Nós estamos aí ó, caminhando com o Senhor há 20 anos, William. E amém. Sempre abundante e presente na presença de Deus. Sempre, sempre. E correndo atrás de propagar o reino mesmo, sem dó e sem pena de nada, de vaidade. Não tem esse negócio. A gente quer e faz. Deus tá procurando. E a gente corre atrás e o Senhor retribui dessa forma. Glória a Deus por essa mensagem aí no final que eu vou falar, viu? Realmente Deus aberto, é bom. Pronto a aprender, pronto a fazer, e com certeza é por isso que ele está acelerando. Então, que isso aí também sirva de exemplo para nós, né? A tua vida é um exemplo, né? Você é um cara que é uma referência aí para nós, e eu creio que essa aceleração é fruto de todo o processo que você já viveu. Então, hoje, Deus está acelerando o processo. Aí alguém que está na live hoje precisa ouvir essa palavra. Deus quer acelerar o processo, né? Não vai dar nem tempo da gente plantar, a gente vai estar colhendo de novo. Deus está falando isso. Vai ser algum tempo poderoso, né? Eu creio nessa palavra. Mano, foi muito bom estar com você aqui, viu? Amém. Eu que agradeço. Pessoal, depois, quem não me segue lá no Instagram, Cário Chesman, começa a me seguir, tá bom? Porque eu vou estar sempre postando uma palavra, vou estar sempre postando as próximas lives e também vou pedir para você compartilhar. Compartilha essa live aí com outras pessoas que você acha que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir essa palavra, para ter um tempo de qualidade. É 1 horinha só. Não vai doer nada e eles vai sair edificado aí, ó, para a glória de Deus. Amém? Foi top, cara. Foi Pastor bom William, demais, obrigado, viu? Tá? Meu Deus. Deus abençoe. Galera, puder seguir Meu a gente Deus, lá, eu que diga. Ô, glória. Deus é bom. Segue lá no Instagram. Olha aí, o William Teixeira, é William verdade. Teixeira. Aí segue aí, ó. O William Teixeira, pastor William Teixeira. Tá bom? E quem for de Santos aí, ó, fazer a visita lá na Senador Feijó, ali na Vila Matias, ali bem pertinho ali da... Senador Feijó, na Encruzilhada. Senador Feijó, palavra de vida. Ia falar Francisco Glicério, mas não é. Isso, perto da Encruzilhada. Senador Feijó, olha aí. Ó, quem puder seguir aqui, ó, @William Teixeira, tá bom? Deus abençoe. Obrigado vocês que estão aí com a gente até agora. Agradeço a Deus por tudo. Quinta-feira que vem, vamos continuar no processo. Nosso convidado vai ser o pastor Flávio, da Projeto de Deus. E aí, na quinta-feira, às 22 horas. Obrigado, meu irmão. Tá bom? Pastor William, Deus abençoe, viu? Um abraço. Obrigadão, Deus.